Era uma tarde aparentemente comum em São Paulo, mas dentro de uma casa no bairro de Mirandópolis, algo impensável havia acontecido. Uma jovem querida por todos, conhecida pela vitalidade e pelo sorriso contagiante, foi encontrada sem vida. O que parecia impossível de acreditar, logo se transformaria em uma história marcada por choque, dor e segredos escondidos entre paredes silenciosas. Como uma mulher saudável, atleta e dedicada ao trabalho, poderia morrer de repente dentro da própria residência. E seria possível que o perigo viesse justamente de quem deveria protegê-la? As respostas foram dolorosas. A morte não foi natural, e o responsável estava mais próximo do que todos poderiam imaginar. A vítima era Mônica, profissional respeitada, filha e neta muito amada, símbolo de alegria entre amigos e familiares. Sempre generosa, lembrava-se de cada detalhe para presentear parentes, guardava memórias afetivas e distribuía carinho em gestos simples. Sua vida girava em torno da dedicação à profissão e ao bem-estar das pessoas. Por isso, quando sua mãe entrou em casa e encontrou o corpo caído no chão da sala, a cena foi tão devastadora que ninguém quis acreditar. O primeiro olhar das autoridades levantou dúvidas. Alguns apontaram morte natural, mas nada fazia sentido. Atleta, cuidadosa com a saúde e ainda em plena fase de conquistas profissionais, Mônica não apresentava sinais de doença. O choque foi imediato. A partir dali, começava um dos casos mais marcantes de São Paulo em outubro de 2009, quando a verdade viria à tona de maneira ainda mais cruel. Naquela sexta-feira de outubro de 2009, a rotina da família seguia normalmente. A mãe de Mônica saiu de casa no meio da tarde com uma missão simples: levar a refeição saudável que preparava diariamente para a filha. Era um hábito comum, um gesto de cuidado que se repetia como parte da vida delas. Ao se aproximar da residência, no bairro de Mirandópolis, algo chamou sua atenção. O carro estava estacionado na garagem, quando o esperado era que a filha estivesse no trabalho. Esse detalhe fez com que a inquietação surgisse antes mesmo de abrir a porta. Ao girar a chave e entrar, o cenário que encontrou mudaria para sempre a história da família. Mônica estava caída no chão da sala, imóvel, sem dar qualquer sinal de vida. A notícia se espalhou com velocidade. Vizinhos foram chamados, familiares começaram a chegar e a casa logo ficou tomada pela angústia. A imagem de Mônica no chão contrastava com quem ela era em vida. Uma mulher cheia de energia, atleta dedicada, formada em educação física e fisioterapia, além de ter cursado mestrado na USP. Não havia qualquer antecedente de problemas de saúde, nada que explicasse aquele desfecho tão repentino. Para todos, ela simbolizava vitalidade e alegria. O pai, ao receber a ligação da esposa, entrou em desespero. Interrompeu o trajeto para casa, pediu ajuda no transporte e correu até o local. No caminho, a intuição já lhe dizia que algo grave havia ocorrido. Ao chegar, encontrou a residência cercada, policiais dentro e a filha estendida no chão, em uma cena impossível de ser assimilada. A partir daquele momento, a tragédia deixava de ser apenas um choque familiar e se transformava em um mistério que desafiaria até os investigadores mais experientes. Quando os primeiros agentes chegaram à casa, a cena parecia confusa, mas a análise foi feita de forma apressada. O corpo estava estendido na sala, com o braço rígido e o ambiente aparentemente intacto. A ausência de sinais de arrombamento levou a delegada e o perito a levantarem a hipótese de morte natural. Para eles, não havia indícios de violência, e a rigidez já instalada seria compatível com um óbito repentino durante o sono. Essa conclusão, no entanto, soava absurda para a família. Mônica tinha 37 anos, era esportista, mantinha uma alimentação equilibrada e era referência de saúde. A explicação oficial não se encaixava no perfil de uma mulher tão ativa.
Mesmo assim, algumas fotos rápidas foram registradas e o boletim de ocorrência foi elaborado como se nada suspeito tivesse acontecido. Enquanto parentes tentavam compreender o que viam, um comportamento chamou a atenção. Clodemir, o marido, se mostrou excessivamente emotivo, chorando em voz alta e repetindo entre soluços que poderia ter sido um assalto. Ele insistia em manter as luzes da sala apagadas e, ainda no calor do momento, já ligava para amigos e conhecidos, informando não apenas a morte da esposa, mas também adiantando que o enterro seria no dia seguinte. Essa pressa soava incoerente diante do choque da perda. A cada minuto, ficava mais claro para os familiares que algo não se encaixava naquela narrativa. A mãe não aceitava a versão de morte natural. O pai questionava como uma atleta poderia simplesmente parar de respirar. E até vizinhos se mostravam desconfiados. A verdade é que naquela noite, a família não só lidava com a dor da perda, mas também com uma estranha sensação de que havia mais naquela história do que se queria admitir. Depois da constatação preliminar, feita ainda na residência, o corpo de Mônica foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos, SVO. O encaminhamento se deu sob a justificativa de falecimento natural, mesmo diante das inúmeras dúvidas levantadas pelos familiares. Para o pai e a mãe, ainda em choque, essa decisão soava incoerente, mas a comoção do momento e a confiança nas autoridades os fizeram aceitar. Clodemir, por sua vez, mostrou-se colaborativo, concordando de imediato com a versão de morte súbita. A atitude, à primeira vista, parecia ser de um viúvo preocupado em preservar a dignidade da esposa, mas depois seria lembrada como um comportamento calculado. A família seguiu até o SVO, acreditando que a situação teria um desfecho rápido. A expectativa era de que em poucas horas pudessem organizar o velório. Enquanto isso, o marido se mantinha em contato constante por telefone, avisando conhecidos e definindo detalhes que para muitos eram precipitados demais diante do impacto da tragédia. A pressa em dar fim à despedida soava desconfortável, mas naquele momento ninguém tinha forças para contestar. Foi apenas quando o corpo passou por uma análise mais criteriosa que a verdade começou a emergir. A médica responsável percebeu marcas arroxeadas no pescoço de Mônica, sinais claros de estrangulamento. O achado mudava completamente o rumo do caso. O óbito não poderia ser registrado como natural. Por lei, a investigação deveria seguir para o Instituto Médico Legal, IML, onde exames aprofundados revelariam as circunstâncias reais da morte. A notícia caiu como uma bomba para os familiares. A mãe, que horas antes encontrara a filha caída no chão, teve a confirmação de que não se tratava de um acidente ou de um mal súbito. O pai, abalado, começou a entender que a tragédia escondia uma violência brutal. E enquanto todos digeriam o impacto da revelação, Clodemir não demonstrou surpresa alguma. Essa frieza seria lembrada depois como mais uma peça do quebra-cabeça que revelaria quem realmente estava por trás da morte de Mônica. Assim que o corpo foi liberado, uma nova tensão tomou conta da família. Clodemir insistia para que o enterro acontecesse no mesmo dia, poucas horas depois da saída do IML. Para ele, não havia motivo para esperar. O problema é que essa pressa soava completamente incoerente com a gravidade da situação. A avó de Mônica ainda viajava do interior para se despedir da neta, e outros parentes sequer tinham recebido a notícia de forma adequada. O pai, indignado, fez questão de intervir. O sepultamento só ocorreria no dia seguinte. O jazigo era da família e a decisão final cabia a eles, não ao genro. Esse embate acendeu ainda mais o alerta entre os presentes. Por que alguém tão próximo teria tanta urgência em encerrar a despedida? No dia seguinte, o velório reuniu dezenas de pessoas. Amigos, colegas de trabalho e vizinhos apareceram em peso,
para prestar solidariedade. Em meio à dor coletiva, uma figura destoava. Claudemir, o viúvo, parecia mais preocupado com a própria postura do que com a perda. Vestia um casaco vermelho chamativo, arrumava os cabelos a cada encontro e circulava entre os presentes como se fosse o centro de uma cerimônia social. Cumprimentava conhecidos, fazia questão de ser notado e até discursou diante do caixão, atribuindo a morte de Mônica à vontade de Deus. As palavras, em vez de consolar, geraram desconforto. O pai, tomado pela dor, não se conteve e retrucou: Deus não tira uma pessoa desse jeito. Para a família, era inconcebível que a tragédia fosse reduzida a um plano divino. A partir daquele momento, a percepção coletiva começou a mudar. O luto já não era apenas pela perda de Mônica, mas também pela descoberta de que algo muito errado cercava aquele homem que agora se colocava como protagonista. A frieza, a pressa e a encenação pública seriam lembradas mais tarde como sinais claros de que a verdade ainda estava longe de vir à tona. Depois do velório, o caso foi encaminhado ao DHPP. O delegado responsável logo percebeu que havia algo estranho no boletim inicial. A conclusão de morte natural não fazia sentido para uma mulher de 37 anos, atleta, saudável e em plena atividade profissional. A ausência de uma perícia detalhada na residência também chamava a atenção. Não havia coleta de impressões digitais, nem preservação da cena. Tudo parecia ter sido encerrado às pressas. Para os investigadores, esse início descuidado seria um dos maiores obstáculos da apuração. Ainda assim, a convicção do delegado era clara. Havia um crime a ser desvendado e não um acidente súbito. Com poucas provas materiais, os policiais recorreram ao que restava: algumas fotos feitas por celular no dia da morte. Observando com atenção, começaram a notar incongruências. A posição da roupa de Mônica, o alinhamento do cabelo e até a localização de um aparelho de ginástica na sala não batiam com a versão de morte natural ou suicídio. Para esclarecer, organizaram uma reprodução simulada no próprio local. Utilizaram um plano cartesiano para medir distâncias entre objetos, corpo e móveis e convidaram peritos a encenar as possíveis dinâmicas. O resultado foi revelador. Em todas as tentativas, o cenário apontava para a intervenção humana. A blusa enrolada indicava movimentação forçada e a calça estava em posição incompatível com queda espontânea. O cabelo, deslocado em direção à porta, sugeria arrasto. Cada detalhe reforçava que não havia nada natural naquela morte. Para o delegado, a partir daquele momento, a investigação tinha um rumo definitivo: provar que Mônica havia sido assassinada e descobrir quem tinha motivos e oportunidade para cometer o crime. A reconstrução trouxe esperança à família, que começava a ver justiça se formar. Porém, também aumentou a angústia. Se não havia sinais de arrombamento, então quem estava dentro da casa no momento da morte? A resposta se aproximava, e todas as pistas pareciam apontar para alguém muito mais próximo do que qualquer um gostaria de acreditar. Enquanto a investigação ganhava força, Claudemir tentava sustentar a versão de que a esposa teria sido vítima de um assalto. Para ele, algum criminoso teria entrado na residência, encontrado a casa simples, sem objetos de grande valor e acabado reagindo de forma violenta. Repetia essa narrativa em conversas com vizinhos, familiares e até nas próprias declarações prestadas à polícia. Porém, havia uma incoerência evidente. Não existiam sinais de arrombamento, portas ou janelas violadas. Além disso, nenhum objeto de valor havia desaparecido. O discurso insistente parecia mais uma tentativa de manipular percepções do que uma descrição real dos fatos. Os investigadores começaram a prestar atenção às atitudes do viúvo. No velório, além de seu discurso religioso fora de tom,
Ele já havia demonstrado preocupação em controlar o tempo do enterro e em se colocar como figura central do evento. Dias depois, continuava exibindo uma calma estranha, contrastando com o desespero da família de Mônica. Essa postura chamou a atenção do delegado, que passou a desconfiar que Clodemir não apenas escondia algo, mas também tentava construir uma versão conveniente para livrar-se de responsabilidades. O detalhe que mais intrigou os policiais foi a insistência dele em repetir, como um mantra, que bandidos entram, não encontram nada e vão embora. Era como se quisesse convencer a todos dessa hipótese, sem perceber que, ao reforçá-la tanto, revelava o contrário, que a teoria não se sustentava. Para os investigadores, quanto mais o marido falava, mais evidências surgiam de que a tragédia não passava de um crime premeditado dentro de casa. Meses depois do crime, quando a investigação já apontava inconsistências na versão apresentada, uma nova reviravolta ocorreu. Clodemir apareceu ferido, alegando ter sido vítima de uma tentativa de assalto dentro da própria residência. Disse que havia sido surpreendido por um agressor, dominado pelo pescoço e atingido por facadas antes de conseguir se defender. A narrativa parecia, à primeira vista, reforçar o discurso que vinha sustentando desde a morte de Mônica. A casa teria sido alvo de criminosos. A notícia gerou alvoroço e, por alguns instantes, chegou a confundir a família e até parte da imprensa. Ao examinar os ferimentos, porém, os peritos notaram que algo não fazia sentido. As marcas eram paralelas, superficiais e de intensidade crescente, características típicas de cortes de hesitação, produzidos pela própria vítima em um ato de simulação. Além disso, a altura e a força necessárias para alguém dominar um homem com quase 1,90 m e mais de 100 quilos eram incompatíveis com o relato apresentado. Não havia sinais de luta, nem vestígios de invasão na casa. O laudo foi categórico. Os ferimentos eram auto-infligidos. Esse episódio marcou um divisor de águas na investigação. O que antes parecia apenas suspeita ganhou contornos de certeza. Clodemir não apenas tentava esconder a verdade, como estava disposto a se ferir para sustentar sua versão. A encenação, no entanto, produziu o efeito contrário. Para a polícia ficou claro que se tratava de um homem calculista, capaz de manipular, mentir e até criar provas falsas para desviar a atenção do verdadeiro crime, o assassinato da própria esposa. Um dos pontos cruciais da investigação foi a análise da rigidez do corpo de Mônica. Quando a mãe a encontrou por volta das 3 da tarde, a vítima já estava completamente enrijecida. Para especialistas, esse detalhe era incompatível com a versão do marido de que havia saído para o trabalho às 7 da manhã e deixado a esposa dormindo. A rigidez total só se instala entre 12 e 15 horas após o óbito, o que indicava que a morte tinha ocorrido muito antes do horário relatado. Os cálculos apontavam para aproximadamente 4 horas da madrugada, enquanto Clodemir dizia ter visto a esposa viva ao amanhecer. Essa contradição foi determinante para reforçar a desconfiança dos investigadores. Outro elemento decisivo veio de um vizinho, policial que havia instalado câmeras de segurança para proteger a mãe idosa. As gravações mostravam o professor entrando sozinho na casa naquela manhã. Em nenhum momento outra pessoa apareceu atrás dele, como alegava em sua versão do suposto assalto. A cena desmontava por completo sua narrativa de que teria sido seguido e atacado por um ladrão. Combinadas, essas provas técnicas formaram um quadro incontestável. Mônica não poderia ter morrido no horário que o marido dizia, e tampouco havia evidência de invasores. O cenário indicava um crime premeditado, cometido durante a madrugada, quando a vítima dormia profundamente. O laço em torno do pescoço e a ausência de reação mostravam que ela foi surpreendida de forma covarde, sem chance de defesa.
Para o delegado, essas evidências eram a base sólida que faltava. Não se tratava mais de suposições, mas de dados objetivos. Ciência forense, imagens gravadas e contradições diretas no depoimento do suspeito. A partir desse momento, o caminho da investigação estava praticamente definido. Tudo apontava para Clodemir como o autor do assassinato. Depois de meses de coleta de provas, o delegado decidiu que era hora de encarar Clodemir de frente. Chamado para depor mais uma vez, ele se sentou diante dos investigadores com a mesma postura educada e polida de sempre, tentando manter a imagem de professor respeitado. No entanto, dessa vez, a estratégia não funcionaria. O delegado começou a expor uma a uma as contradições. A rigidez cadavérica incompatível com o horário relatado, as câmeras mostrando que ele entrou sozinho em casa e o laudo médico confirmando que os ferimentos que exibira eram de hesitação e não de ataque. Pressionado, Clodemir já não tinha espaço para sustentar a versão do assalto. O momento decisivo veio quando o delegado apresentou as imagens das câmeras. Ao ver a si mesmo entrando sozinho na residência, sem qualquer perseguidor atrás, Clodemir tentou negar, mas foi encurralado pelos fatos. Sua expressão mudou e, aos poucos, a resistência começou a ceder. Em tom frio, admitiu que havia tirado a vida de Mônica. Disse que agiu durante a madrugada, enquanto a esposa dormia profundamente, usando um pedaço de corda para estrangulá-la. Justificou o ato de forma absurda. Alegou que queria poupar a esposa do sofrimento que sentia ao lidar com pacientes abandonados em seu trabalho. A confissão, apesar de absurda, foi clara e objetiva. Não houve relato de briga, discussão ou impulso momentâneo. Pelo contrário, tudo indicava premeditação. Ele esperou a madrugada, escolheu o momento em que a vítima estava mais vulnerável e a surpreendeu no sono profundo. Para os investigadores, a frieza com que descreveu os detalhes apenas reforçava o perfil calculista de um homem que não agia por emoção, mas por domínio e posse. Clodemir se mostrou incapaz de empatia, narrando o crime como se descrevesse uma rotina comum. Essa confissão espontânea seria fundamental para encaminhar o caso à justiça. Quando o caso finalmente chegou ao tribunal, a expectativa era enorme. Familiares, amigos e até pessoas da comunidade acompanharam de perto cada audiência. O contraste entre a imagem pública de Clodemir, um professor respeitado visto como educado e carismático, e a figura do homem acusado de matar a própria esposa, chocava a todos. No plenário, o Ministério Público apresentou as provas técnicas. A rigidez cadavérica, os laudos que confirmavam sinais de estrangulamento, as imagens das câmeras de segurança e o histórico de contradições nos depoimentos. Durante o julgamento, Clodemir manteve o comportamento calculado, tentando convencer os jurados de que não havia cometido o crime. Porém, a confissão registrada em interrogatório e a ausência de qualquer indício de invasores pesaram contra ele. Testemunhas reforçaram que Mônica era uma mulher feliz, saudável e realizada profissionalmente, descartando qualquer hipótese de suicídio ou morte natural. O discurso de defesa, frágil e sem sustentação, não conseguiu se sobrepor às evidências. A família, emocionada, acompanhava cada detalhe. O pai lembrava das palavras ditas ainda no velório, diante do caixão da filha. A promessa de que buscaria justiça, custasse o que custasse. Agora, no tribunal, essa promessa começava a se cumprir. O júri reconheceu a culpa de Clodemir, apontando que o crime havia sido cometido de forma covarde durante a madrugada, enquanto Mônica dormia e não tinha chance de se defender. A sentença trouxe certo alívio, mas também dor. Alívio por ver a justiça ser feita e dor por constatar que alguém tão próximo, que deveria proteger,
foi justamente quem destruiu uma vida inteira de sonhos e conquistas. Para a família, o julgamento não trouxe Mônica de volta, mas representou o primeiro passo para transformar a tragédia em memória de luta e resistência. Mesmo após a condenação, a família de Mônica nunca conseguiu preencher o vazio deixado por sua ausência. Para o pai, a lembrança da filha permanece viva em cada detalhe. Os olhos escuros que chamava de jabuticaba, o sorriso largo que iluminava qualquer ambiente, os presentes simples, mas carregados de significado que oferecia em cada data especial. Essas memórias se tornaram tanto um conforto quanto uma ferida constante. Em entrevistas e depoimentos, ele repetia que jamais conseguiria perdoar o homem que tirou a vida de sua filha. Para ele, o crime foi uma covardia inaceitável, cometido de forma traiçoeira contra alguém indefeso. A história de Mônica também deixou uma lição sobre perseverança. Desde o início, quando tentaram encerrar o caso como morte natural, a família lutou para que a verdade viesse à tona. Confiaram no trabalho dos investigadores, enfrentaram a dor dos laudos e resistiram às manipulações do assassino. Cada passo dado até a sentença foi resultado da insistência em não deixar que a morte fosse esquecida. Para os pais, irmãos e amigos, a condenação não foi apenas uma vitória jurídica, mas também um ato de fidelidade à memória da vítima. Hoje, o nome de Mônica é lembrado não apenas pela tragédia, mas pela trajetória de uma mulher alegre, dedicada à profissão e apaixonada pela vida. Seu legado permanece na forma como inspirou aqueles que conviveram com ela, no cuidado com os pacientes, na generosidade com os familiares e no exemplo de perseverança. Para a família, falar dela é manter viva a esperança de que crimes tão cruéis não fiquem impunes. O caso serve de alerta de que a justiça precisa ser técnica, firme e incansável. No coração de quem ficou, o compromisso é único: honrar a memória de Mônica todos os dias, até o fim. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.